você precisa ser honesto diante do Senhor. Então, chega para ele e fala teus pecados, confessa, cara. Se você tiver uma pessoa de confiança, uma pessoa espiritual, você confia no testemunho dessa pessoa, se abre, cara. Não fica sozinho, não, porque todo mundo que sente medo, depressão, ansiedade, quer se isolar. A gente quer a nossa sobrevivência, a gente quer se isolar para ver se a gente continua vivo. Elias fez isso, ele foi se isolar. Entendeu? Mas Deus falou assim: eu não, vou te deixar sozinho, não, vou até aí. Então, assim, Deus não quer você isolado, principalmente dele. Tá? Porque ele quer você, cara. Te amou desde o princípio. A palavra não fala que a coisa começa em Jesus, na cruz ali. Ali consumou uma parte da coisa, mas foi lá tudo ser criado. Você estava nos planos de Deus, cara. Pensa nisso. Sabe, Deus estava criando o sol, estava criando lua, estava criando estrelas, estava criando mar, e você estava lá na mente dele. Porque um dia o Wagner vai andar sobre essa terra e vai falar da minha palavra, sabe? E Salomão nos ensina que contemplar o que Deus fez nos aproxima dele, a gente vê a glória do Senhor em tudo que foi criado. Por isso que tem esses prédios tudo levantado, a gente agora está nessa vida virtual, porque isso tira a nossa visão das coisas que Deus fez e coloca a gente para ver só as coisas que os homens fez. Aí a gente vai perdendo a esperança, porque o que o homem fez não nos alimenta. Sim, exatamente. Então, olha para o que Deus fez, olha para onde você chegou. Ah, caramba, eu cheguei aqui, estou todo quebrado. Lembra lá de Jeremias? É possível que Deus esteja te quebrando para ele te formar de novo, fazer o vaso de novo, de barro. Então, aceita ser quebrado pelo Senhor, aceita ser instruído pelo Senhor, entendeu? E vive sua dor, não finge que não está sentindo. Chega diante do Senhor e aplica ao Senhor a verdade, justiça. Pai, estou sentindo isso, está difícil, senti inveja hoje. Hoje, Senhor, estava passando na rua, Deus, você me perdoa porque eu olhei para aquela mulher, tive desejo. Se eu estou aqui diante do Senhor porque eu estou arrependido, eu não quero fazer mais. Para de fingir que Deus é uma pessoa como você, que você tem que fazer um papel diante dele. Exatamente. Deus é uma pessoa, você tem que convencer a Deus de que você merece que ele te ouça. Cara, a gente não merece. A gente sabe que a gente é desesperadamente pecador, cara. Tu pode chegar diante de Deus com sinceridade. Senhor, eu não sou nada, eu sou pó, Deus. Mas olha, me perdoa, o seu filho morreu naquela cruz, eu agradeço, eu quero me regenerar. Sabe por que isso? Jesus veio para doente. Enquanto você achar que dá para seguir no doente, vai seguindo, eu estou louvando. Deus se move na igreja quando eu canto, mas se você tiver em pecado, você vai para o inferno. Não vai mudar nada. Você pode estar cantando na igreja e ir para o inferno. É isso, sabe? Ou seja, porque Deus me chamou para profetizar nações igual balão. Você quer profetizar igual balão? Ele era aceito nos outros povos. Tinha carta aberta, ia para lá e para cá, era um cara conceituado, mas estava ofendendo a Deus, cara. Deus teve que pará-lo. Então não é porque você recebeu um dom que esse dom ele automaticamente te coloca na presença do Senhor. Nada disso. Porque se Deus não fala que eles eram mentirosos, eles eram falsos profetas. Então, profetas falsos. Receberam, eles foram chamados, mas eram falsos. Pegaram aquilo que receberam de Deus e deturparam. Sacou? Então, assim, eu tive experiência com um pastor que contou isso para mim, não vou falar o nome, obviamente, mas ele contou isso para mim e falou, cara, eu pregando, fazendo várias coisas, e na pornografia. E aí? Qual é o resultado que você quer? O imediato, que você está ali na igreja, ninguém ligou, passou desapercebido, de repente Deus, por causa da misericórdia dele, com alguma pessoa com o coração contrito lá, recebe algo do Senhor e você, beleza, está passando batido. Deus está me aceitando. E não está não, filho. Não. Quando você vai chegar diante do Senhor, expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não te conheço. Não sei quem você é. Olha aí, a palavra é dura, pô. É verdade. Então assim, no meu caso, eu percebi. Se eu não vigiar minhas emoções, eu vou estar entrando em depressão. E quando eu fizer isso, pode ser que eu ofenda o Senhor, porque eu não estou cuidando de não entrar lá de novo. Eu não estou pegando os pontos que o Senhor está me dando, como é que fala? Os sinais que o Senhor está me dando, opa, você tá, cara, por aqui não vai não, hein? E esses dias eu passei por isso, a Patrícia falou, amor, cuidado, hein? Eu falei, cara, isso aqui é voz de Deus, eu vou voltar. Dei um passo para trás, não. Exato. Deixa pra lá. Não é. Porque quando tu vai... Jesus fala o seguinte, você vai resistir o diabo, ele vai fugir de você. Mas o que ele fala da carne? Sai correndo da carne. Sai correndo. Da carne você não enfrenta, não. Essa é uma luta que é difícil, porque é a única coisa que vai contra a natureza de Deus.
é o pecado foi imposto aonde? Na carne. Entende? E é o único ponto que precisa ser vencido. É o único ponto que vai ser regenerado. E a gente volta lá naquela história, né, de se olhar pelo espelho. Hoje, a gente contempla em partes, olhando, essa é a semelhança de Deus. Mas nós vamos contemplar face a face. Existe promessa melhor do que isso? Não tem. Não existe, né? Não tem promessa melhor do que isso. Rapaz, eu vi o testemunho do irmão Pedro, pastor Pedro, e aquela sensação que ele teve, que ele pensou assim, você ouve uma coisa, como eu falei, né, que eu li ali, Efraim, filho, primogênito, não, calma aí, que história é? E ele falou assim, eu vi que na história dele ele contou assim, cara, eu tava lá de boa, não tava muito afim não, mas o cara falou que a gente ia estar diante do próprio Deus. Tipo, aquilo foi tão impactante que ele pensou, caramba, o próprio Deus? Tipo, o Criador? E aquilo é só o que o Espírito precisa para vir e fazer a obra. Tipo, você abrir o teu coração, se quebrantar e pensar, caramba, o próprio Senhor? Igual eu entendi assim, calma aí, a progenitura foi por gentio? O que Deus está tentando mostrar pra gente aqui? E aquilo mexeu comigo, eu lembrei desse testemunho dele, e eu pensei, cara, é isso. Às vezes uma palavra, sabe, que entra no seu coração e você tem que deixar fazer morada mesmo, cara. Jesus falou, estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, farei morada e cearei com ele. Eu e meu pai moraremos com ele. Aí você pensa, tá, abstrato, né? Porque a gente cresceu com essa filosofia helenística na nossa cabeça, né? Grega, né? Abstrato, é uma coisa, simbólico. Cara, o próprio Deus, um dia a gente vai olhar para ele. O próprio Deus, não vai ter mistério, mas como Adão viu, nós veremos. Exatamente. Sabe? Mas quem sabe... Só vai chegar lá aquele que renegar a própria carne hoje. Exato. Porque a situação que nós estamos, a situação que nós somos, a gente não consegue. Não consegue. Nós precisamos ser o quê? Regenerados. Glorificados para chegar nessa condição. Entende? Então, a gente nem vai entrar muito, porque quando a gente começa a falar disso, não, eu não tenho capacidade. Lógico que a gente não tem. Porque não é por nós, é por Cristo. Por nós mesmos não tinha chance nenhuma. Mas porque ele morreu na cruz, ele nos deu essa oportunidade. Então, amém. O que é nossa vida de 60, 70, 80 anos comparado com uma eternidade? Entende? Exatamente. Como diz o apóstolo Paulo, sabemos que se essa casa desse corpo se desfizer, temos da parte de Deus um santuário não feito por mãos humanas. Não feito por mãos humanas, amém. Cara, isso perfeito. Essa foi a frase que me tocou mais, sabe? Como assim? Como assim? É sempre assim, né? Como assim, Deus? O que isso quer dizer? Como assim? Eu tava no santuário, não é parede e tal? Não. Vós sois o santuário. Vós sois a morada do Espírito. Entende? Isso aí. Aí você vai para João 14, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai viremos e habitaremos em vocês. Em você, cara. Meu como Deus assim? Do céu. Deus? Como assim? Eu e o Pai e vocês. Nós todos somos um. Eu sou o cabeça, vocês são o corpo. Então, eu sou o corpo de Cristo? Como que eu sou o corpo de Cristo? Eu? Cheio de pecado, cheio de problemas e tal. Entende? Então é que a gente começa a meditar. Porque assim, eu sei que talvez as pessoas levam tudo no misticismo. Não, vamos lá, liturgia, igreja, ritual, né? Cara, o evangelho, ele é muito mais complexo do que você pensa. Nós estamos falando de uma outra dimensão que é muito mais real do que essa que você vive. Exatamente. Essa ela pode acabar no momento que você atravessar a rua. Ela pode acabar. E ninguém vai contra. A gente morre desde o momento que a gente nasce. A gente já começa a morrer. Entende? Por quê? Porque esse é o salário do pecado. Então, quando a gente quiser entender o sacrifício de Cristo na cruz por nós, entenda por esse âmbito. Deus nos criou para sermos eternos. E lá atrás a gente jogou fora isso. E Deus nos deu uma oportunidade, dando o seu próprio filho, para que nós podemos ter uma esperança no amanhã. Então, seja feliz, bem-aventurado, se passarem por muitas tribulações. Tribulações. Cristo, né? Que loucura, como é que você é feliz? É muito doido, né? É muito doido. Mas eu vou dizer para você, você está confortável aí na sua igreja, com arzinho condicionado, pregação bonita, louvor, música
cantor, toda semana um cantor diferente. Tá tudo tranquilo aí? Te preocupa. Tá tranquilo? Começa a rever algumas coisas. Rever, tem alguma coisa errada. Se tá tudo tranquilo, tem alguma coisa errada. Tá bom o teu trabalho, tá bom a sua família, tá tudo bem. Tem nada acontecendo. Tem alguma coisa errada. Entende? Quer dizer que aquilo que você tem não confronta mais o mundo que está à sua volta, né? Tem alguma coisa errada. Então a gente precisa entender, a gente precisa fazer uma retrospectiva interna, olhar para dentro de nós para ver se nós não estamos em pecado, para ver aquilo que nós precisamos melhorar para entregar uma oferta agradável ao Senhor. Entende? Tem uma oração de Davi, se eu não me engano é Davi sim, que ele fala, Senhor, o Senhor vai pedindo perdão ao Senhor, vai se arrependendo, e fala assim, me perdoa pelos meus pecados ocultos. Uhum. E eu um dia estava lendo assim, eu falei, pecados ocultos deve ser no sentido de que existem, porque você sabe o que está fazendo, né? Eu acho que no sentido assim, tem tantas coisas que a gente já vai fazendo que a gente não se importa mais. Sim. E aquilo deixa, assim, vira uma coisa do nosso cotidiano, está escondido nos nossos afazeres. E a gente está tocando barco, está indo, até o dia que o Senhor for cobrar. Exato. E aí, quando esse dia chegar, cara, como é que você vai fazer? Se com certeza todas as oportunidades estão sendo te dadas. Esse vídeo é uma delas, né? Verdade.